E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Nascido na ilha de Córcegas, lá em Ajaccio, esse cara vindo de família humilde, muito humilde, aliás, tentou melhorar de vida, se aliou no exército francês, rapidamente chegou ao posto de general, aliás, se tornou o mais jovem general das forças francesas, se aliou com os girondinos, mesmo tendo lido os iluministas, se aliou com os girondinos, deu um golpe por lá, se tornou um dos principais e mais famosos imperadores que a história já viu. Este é Napoleão Bonaparte. Solta a vinheta. Bom, o Napoleão Bonaparte chegou até o poder na França depois de um golpe ministrado pela burguesia, que desejava a ordem social depois daquele caos todo gerado pela Revolução Francesa. E aí eles fizeram um golpe, conhecido como golpe 18 de Brumário. Esse golpe pôs fim ao diretório e estabeleceu o início do período napoleônico. Este governo do Napoleão pode ser dividido em duas partes, no consulado e no império. A fase do consulado nada mais é do que uma ditadura militar disfarçada de regime republicano. O poder executivo ficava na mão então de 3 cônsules, porém todo o poder vinha do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte então era o primeiro cônsul. E era ele que nomeava então os membros administrativos, era ele que decretava as leis, ele que conduzia a política externa da França e etc, etc, etc. O consulado ele tem como objetivo então reestruturar os serviços jurídicos e administrativos, além de recuperar a economia francesa, que naquele tempo não estava lá daquelas coisas, não estava muito boa não, tá? Bom, para isso, uma série de realizações foram colocadas, uma série de realizações foram feitas, como por exemplo, criar então planos educacionais para controlar a massa, para fazer então a massa fazer aquilo que o Estado queria. Que mais? Foram reprimidos os ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade que supostamente foram colocados pela Revolução Francesa. Estabeleceu-se então um novo código jurídico, que é conhecido então como o Código Civil Napoleônico. Foi realizada a Concordata, que é um acordo entre o Estado e a Igreja Católica para beneficiar os dois. Ou seja, a Igreja Católica então ela reconhecia o confisco das suas terras, enquanto o Estado, por sua vez, adotava como religião oficial o catolicismo. No setor econômico e administrativo, houve uma série também de realizações, como por exemplo, a centralização administrativa, a criação do Banco Nacional Francês, que impôs taxas menores, um protecionismo maior para os produtos franceses, o que fortaleceu muito o comércio e a indústria da França nesse local, né, nesse momento. Mediante a tantas realizações e tantas realizações de sucesso, o Napoleão recebeu o título de cônsul vitalício, ou seja, o resto da vida dele ele ia ficar lá como cônsul, como líder do poder executivo. E com extrema audácia, ele vai manipular a opinião pública para que ele possa realizar um plebiscito, uma consulta popular, uma votação popular, para que ele possa ser confirmado como imperador. Ou seja, ele restabeleceu a monarquia hereditária na França, recebeu o título de imperador, certo? Bom, durante ali a cerimônia de coroação realizada lá na Catedral de Notre Dame, o Napoleão, no auge da cerimônia, o Napoleão retirou a coroa do Papa Pio VII e colocou, né, e se autocoroou. Depois disso ele coroou a esposa dele, a Imperatriz Josefina, nomeou
os parentes dele como nos mais altos cargos administrativos, fez a parentaiada lá dele ser da nobreza, estabeleceu uma corte junto com os antigos membros da nobreza, colocou então o pessoal da alta burguesia, colocou os membros militares nesta corte para que ele pudesse ter amplo favorecimento, tá certo? Como símbolo desse poder, dessa conquista, ele cria então o Arco do Triunfo e várias outras obras gigantescas e faraônicas a seu estilo. Com o objetivo de ampliar os seus domínios, os seus territórios e fortalecer, obviamente, a economia e a indústria francesa, o Napoleão Bonaparte iniciou uma série de expansões ali pela Europa Ocidental. E aí isso obviamente ia gerar uma oposição. Essa oposição foi liderada pela Inglaterra e contou com o apoio da Áustria, da Prússia e da Rússia. Napoleão Bonaparte então, muito nervoso com essa oposição, tenta invadir a Inglaterra, mas é derrotado na Batalha de Trafalgar. Essa batalha ela gerou uma grande marca na carreira do Napoleão, e aí ele recuperou-se dessa derrota e iniciou uma campanha vitoriosa sobre os inimigos, mas na parte terrestre, agora na parte da Europa Ocidental. Rapidamente então ele começou a conquistar esses inimigos e decretou o bloqueio continental, do qual determinava o fechamento de todos os portos europeus para o comércio inglês. Qual era o objetivo do bloqueio continental? O objetivo então era, obviamente, gerar uma grave crise econômica na Inglaterra, fazendo a mesma se enfraquecer. Estava indo tudo muito bem, muito tranquilo, a França crescendo, porém, dentro da França, as pessoas não estavam muito contentes com essa política militarizada, militarista do Napoleão. Então eles começaram a contestar essa política. Mas por que da guerra? Por que tanta guerra? Por que tanta morte? E etc, etc, etc. Fora isso, os movimentos nacionalistas dos países conquistados também começou a se fortalecer, também começou a explodir essas revoluções, essas revoltas nesses países conquistados. E para terminar, os motivos da queda do Império Napoleônico foi o fracasso do bloqueio continental. Porque além de Portugal, outros países também não aceitaram essa imposição do Napoleão de parar de comercializar com os ingleses. Aliás, uma boa parte desses países conquistados eram agrícolas. Então eles necessitavam do produto industrializado inglês, e a França não dava conta de suprir o mercado de todos esses países. Um dos países que saíram, que abandonou o bloqueio continental, foi a Rússia. E aí a Rússia foi invadida por Napoleão Bonaparte por conta desse motivo. E aí, dominando ali uma boa parte da Rússia, eis que chega o inverno, um rigoroso inverno russo, tá certo? Juntamente com a política de terra arrasada, ou seja, os caras quebravam janela, porta, furava tudo, queimava plantação, envenenava a água, fazia o diabo, tá certo? Justamente para enfraquecer as tropas napoleônicas. Com isso, então, enfraquecidos, a aliança entre a Inglaterra, a Prússia, a Áustria, a própria Rússia, começa a empurrar as tropas napoleônicas de volta para a França, o que faz Napoleão Bonaparte perder pela primeira vez o poder da França, né? Então ele foi derrubado em 1814, ele é exilado na ilha de Elba, e aí ele retorna no ano seguinte, em 1815, com a proposta de fazer um governo republicano. Não, agora eu vou acertar as coisas e tal. E taxado como herói e enaltecido pelos militares, ele retorna até o poder da França,
Só que esse poder dura apenas 100 dias. Aí inicia uma nova fase do Império Napoleônico chamado de Governo dos 100 Dias. Rapidamente, a coligação entre os ingleses, austríacos, prussianos e russos se reorganiza, tá certo? E vai derrotar definitivamente agora o Napoleão na Batalha de Waterloo. Sobre o domínio dos ingleses, Napoleão é exilado agora na ilha de Santa Helena, uma ilha que fica localizada lá no Oceano Atlântico, lá no meio, lá onde ninguém mais vai perturbar ou encher o saco, tá certo? E aí lá ele fica até a sua morte. Bom, gostou do vídeo? Ó, então deixa o seu curtir aí, compartilha, faz o que quiser com esse vídeo aí, tá certo? Se inscreve no canal e até a próxima. Falou!